Olá para você! Hoje nós vamos falar sobre uma questão que interessa muito para mim e muito para você também. Como envelhecer hoje em dia? Segundo o IBGE, em 2030, daqui 10 anos apenas, o Brasil vai ter mais idosos do que crianças. Além disso, nós estamos vivendo mais, bem mais. Aqui no estúdio do Decote, nós estamos com o psicólogo Guilherme Davoli para nos ajudar a entender essa situação. Que bom que você pode vir aqui hoje conversar com a gente, Guilherme. Eu que agradeço muito. Eu acho que o bacana é ter a oportunidade para a gente poder falar sobre não apenas o que está acontecendo no mundo, mas principalmente o que a gente pode fazer para que isso não nos incomode tanto. Então, diante desse quadro aí, né, estamos vivendo mais e tem muito mais idosos, não só no Brasil, no mundo todo, né? Como envelhecer bem hoje em dia? Qual que é a diferença de hoje com, sei lá, a geração da minha avó, por exemplo? Eu acho que a questão, ela passa essencialmente por eu não me preocupar muito com a palavra envelhecer, para pensar que eu tenho que viver bem, né? E viver bem é uma coisa que, inclusive, os bem jovens não estão sabendo. Né? A gente está encontrando cada vez mais as pessoas trancadas nos seus quartos, nas suas telas, nos seus cantos. A gente está vendo cada vez mais condomínios onde as pessoas não vão para a área coletiva, não vão para a área de lazer. E quando você fala, tá, então como seria envelhecer melhor? Primeira coisa, esteja com outras pessoas. Comunique-se com outras pessoas. Eu tenho que estar vivendo novas experiências, porque o bicho homem, o bicho humano, ele tem essencialmente essa característica do coletivo. De conviver, de estar junto com o outro, sim, né? Da interdependência. Nós somos um animal que depende do outro o tempo todo. Os outros animais, ainda pequenininhos, se viram. A gente pequenininho não se vira. A gente já é totalmente dependente. Quando o ser humano ele vai abdicando dessa qualidade ou dessa necessidade da presença do outro, ele vai ficando menos humano. E ele ficando menos humano, ele começa a desenvolver uma série de dificuldades, inclusive uma série de patologias. Se eu penso hoje, alguém que tem 15, 16 anos, que se comunica, busca comunicação e vai se envolvendo com ideias novas, essa pessoa de 15, 16 anos já está se preparando para os seus 40, 60, 80, desde que ele mantenha esses padrões. Só que num passado relativamente recente, ficava-se aquela ideia de que os mais jovens andam em grupos. A gente já é mais velho, a gente já fica só aqui na família. A gente vai ficando velho e vai se afastando dos amigos, vai ficando sozinho. Falece alguém, falece outro, eu vou na minha solidão e vou me fechando. Fechava-se na televisão, essencialmente. Hoje se fecha em redes sociais, em televisão, numa série de coisas. E a partir daí eu passo a ter sofrimentos, porque eu não consigo ter um olhar amplo que faz eu ouvir uma notícia e ter várias interpretações. Você precisa de alguém para conversar, né? Eu preciso de alguém, e na minha opinião aí, muito pessoal, eu preciso de alguém diferente para conversar. Porque quando eu só converso com alguém que pensa como eu, tem as mesmas manias, os mesmos hábitos, é quase como conversar com o espelho, né? Não resolve muito. Então eu preciso dessa experiência em que eu me comunico com pessoas que trazem outras ideias, independente das faixas etárias que elas têm. Então, envelhecer bem é o ato de viver bem as experiências diferentes do dia a dia e não ser um covarde, que é o que os jovens, inclusive, estão sendo, que se isolam nos seus cantos, né? Agora, essa pessoa que hoje já está com seus 50 anos, seus 60 anos, existem dois perfis, né? Aquela pessoa que se isola dentro de casa, aposentou, vai para a sala e vai ver televisão. Tem a outra que vai para a academia, vai namorar, vai buscar novos projetos de vida, né? Tem uma vitalidade, Qual a diferença entre esses dois? E, quer dizer, o que vai para a academia, eu acho que deve estar vivendo melhor. Depende. Existe aquele que vai para a academia porque ele estabeleceu uma meta e ele é escravo da meta. Eu vou todo dia às 5 da manhã, fico até às 7, tomo meu café, vou para casa, cuidar da saúde. Eu vou todo santo dia no clube, nado não sei quantas braçadas, porque isso é fundamental, mas não me comuniquei com ninguém, né? Diferente daquele que vai para academia, toma um cafezinho com o povo, ainda bate papo lá dentro, troca ideias, depois da academia ainda combina alguma coisa para de noite a gente se encontrar, chama alguém para jantar em casa. Percebe que é a atividade e o envolvimento social, né? E existe um outro grupo muito interessante. Pessoas 50, 60, menos ou mais, tá?
que você fala, pô, essa pessoa é ativa, ela trabalha o tempo todo, ela faz... Sim, ela é ativa, trabalha, gosta e cresce, ou ela trabalha e se sente escravo, trabalha porque se sente prisioneiro e tem que cumprir o papel? Porque essa pessoa é produtiva. É um comportamento que não é só desse novo idoso aí, é um comportamento que vem... Exatamente, é aí que eu coloco que viver bem a idade é viver bem, independente da idade. E eu viver bem, ele depende de eu me sentir útil e não simplesmente produtivo, porque produtivo, assim, alguém falou para que eu fizesse algo que rende tanto para a empresa. Eu faço e rende. Mas eu não me senti útil, eu achei que dei sorte. Não. Eu me sinto útil, descubro as minhas ferramentas e coloco em prática, convivendo com as pessoas e desenvolvendo competências. Algumas estudando, algumas trabalhando, outras simplesmente interagindo. A partir da hora que eu estou vivendo isso, quer dizer, eu vou para a academia e vivo a academia. Eu vou visitar a minha neta, mas eu fico lá e bato papo, experimento as coisas. Eu vou até na padaria e não é vou lá, peço um pão, abaixo a cabeça e vou embora. Não, eu vou na padaria, converso com o caixa, converso com alguém. Tem alguém conhecido, às vezes é até no mesmo bairro, pertinho de casa. Opa, esse envolvimento vai me deixando dentro da condição humana de relacionamento. Tá? Isso faz bem. Mas o mundo do medo tem feito a gente se isolar. Mas, então, quais são as dores do envelhecimento? Né? Existe o medo, né, da vida, né, que vai se esgotando. Existe a questão do idoso, que se torna invisível para a família, para a sociedade. O isolamento, né, que você já falou. Sim. Quais são os desafios aí dessa vida que nós temos a mais? A gente não pode negar que a questão da invisibilidade ela se acentua em determinadas situações, mas ela se acentua muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, porque a própria pessoa foi se afastando dos outros e dos assuntos dos outros, né? Quer dizer, eu estou numa mesa e as pessoas estão falando de outras coisas e eu não quero entrar naquele mundo delas, eu queria que elas viessem para o meu. E a troca é importante, independente de eu ser o mais velho ou o mais novo. É comum, numa situação de invisibilidade, você ver, por exemplo, uma menina nova que vai num jantar dos pais com os amigos e só tem ela de nova, tá? Quem é o invisível? O mais novo. O mais novo. Né? Tem menor número. Ela não consegue entrar no assunto. Tá, inverte. Agora eu tenho o mais velho que, de repente, se sente invisível porque pessoas morreram. E morreram de verdade, fisicamente, não estão aqui. E outras morreram no sentido de que nunca eu as vejo, nunca estão presentes, ou por problema de saúde não puderam estar aqui nesse evento e eu estou. Então, perceba que a invisibilidade ela não é uma característica de alguém que foi abandonado, apesar disso acontecer. Mas muitas vezes do fato de que, por eu me isolar, as pessoas tentam chegar, fazem 2, 3 perguntas, eu respondo não é, sim, não. Eu não estico essa conversa, eu não estico essa prosa, tal. A partir daí eu vou ficando de lado, eu vou ficando deslocado. Tá? Quando você fala qual é a grande dor, eu acho que a palavra morte é a grande dor. A minha própria morte, ela dói muito, dependendo muito dos meus valores, daquilo que eu acredito, daquilo que eu entendo e aceito como sendo a perspectiva pós-morte. Então isso facilita para alguns, dificulta para outros, mas nós não vamos ter uma resposta exata. Mas a perda dos outros, quer dizer, a morte de outras pessoas, desaparecimento das pessoas que falam a minha língua e tudo, mas também pesa. Eu vi há algum tempo atrás, bastantinho, 10 anos, 8 anos, um trabalho interessante que mostrava que idosos saudáveis muitas vezes eram mais felizes em instituições, asilos, tá, do que nas famílias. Porque tinha companhia de pessoas iguais, lá você né? tem o pessoal que joga com você, tem o pessoal que ouve a música que você ouve, tem 1, 2 bailinhos por semana, a gente assiste um programa e a gente conversa a partir de pontos de vista um pouco mais próximos, tudo mais. E aí dentro da família às vezes eles querem me proteger.
Ah, senta aí nessa cadeira, ó, fica tranquilo, descansa aí. Ah, precisava ir lá na cozinha fazer alguma coisa, no lugar de chamar a pessoa mais, ó, me ajuda aqui, pica cebola, não sei o quê. Não, fica lá, descansa. Então essa palavra descansa, muitas vezes vai isolando dentro da casa. Sim. Né? Sabe aquela coisa? A pessoa vai deixando de se sentir útil. Não faz barulho não, porque vai incomodar a avó. Quando na verdade, às vezes a avó queria mais que o pessoal fosse lá no quarto, bater papo com ela, se ela não puder levantar, ou ela gostaria de sair de lá e vir para a mesa e participar. Enfim, não é fácil envelhecer? Eu acho que a questão fácil e difícil é porque a gente nunca se preparou para isso da mesma forma como ninguém se prepara para a morte, tá? Então, essa sensação de que eu merecia ser eterno faz eu ficar revoltado com o fato de que essa eternidade não vai existir para mim. Quando na realidade ela não existe para ninguém e a gente sabe disso desde o dia que a gente nasce, tá? Então a dificuldade do envelhecer é o fato de eu não querer aceitar que as mudanças ocorrem. Como eu não aceito, às vezes, a perda de um emprego que eu sempre quis, como eu não aceito a separação de alguém, como eu não aceito alguma série de coisas. Então, é dolorido? Sim. Como é dolorido, grandes mudanças na nossa vida. Agora, o mundo, nas últimas décadas, houve uma certa valorização da juventude, né? Tudo que seja relacionado ao jovem, à juventude, tinha um espaço muito maior. Com o crescimento da população de idosos, com as pessoas vivendo mais e até melhor, lógico, né? Muda. O que muda aí nos valores da sociedade? Muda bastante coisa. Quando você pensa assim, vamos pensar no campo profissional, né? As empresas queriam cabeças novas, então elas queriam gente mais nova, que eram cabeças novas. Hoje, o que a gente encontra muitas vezes são pessoas de idade mais avançada, com ideias muito novas, e pessoas de muito menor idade e com ideias retrógradas, ou inclusive com medo de expor suas ideias. Então, é fundamental que a pessoa, na medida em que os anos vão passando, ela entenda que ela não é prisioneira da idade e nem prisioneira daquele grupo de conhecimento. Sabe quando alguém fala assim, já faz 35 anos que eu trabalho nisso, no sentido assim, não preciso aprender mais nada, já sei tudo, se alguém precisar de ajuda vai ser do meu jeito. Não, isso aí ele travou no tempo. Né? A questão legal, cara, faz 35 anos que eu estou trabalhando. O que será que eu vou aprender no 36º? Quer dizer, um dos segredos aí dessa longevidade é aprender sempre, se manter ativo e convivendo com as pessoas. 3 coisinhas. Eu preciso toda hora ter conhecimento, então é aprender. E eu diria conhecimento 360 graus, quer dizer, não é só daquilo, tudo que for possível, conhecimento, relacionamento com pessoas, mas não é quantidade, é diversidade de pessoas, então eu tenho conhecimentos, pessoas e aprender a perder. Muito obrigada, Guilherme, por sua participação aqui. Foi ótimo conversar com você sobre isso. Agradeço. Para vocês, obrigada também pela presença e antes de saírem, cliquem lá no sininho para receber as nossas novidades.